Então vamos aí a mais uma aula, né? Aula 5 de inequações. Bem, então de uma forma bem simples de explicar o que é uma inequação, pessoal, você vai ter uma sentença, né? Envolvendo os sinais de menor, maior, menor igual, maior igual, certo? E aí o que a gente vai fazer para resolver essa inequação? Basicamente você tem que saber o sinal da função, como a gente viu na aula de funções básicas, né? A gente vai trabalhar aqui com gráficos de funções de primeiro grau primeiro, certo? Então, só para vocês entenderem aqui, a gente pega uma função, né, plota o gráfico dela, e a partir disso você vai identificar o sinal aqui dessa função. Então, percebo que a gente tem aqui alguns delimitadores, né, alguns pontos que são os zeros da função, aqui, ó, o menos 1, o 2 está tocando aqui no eixo do x, o 4 e o 7. Então, esses aqui são os delimitantes que vão ficar aqui no quadro de sinais, olha. E aí você vai delimitar a esquerda e a direita ou entre dois números. Nesse caso aqui, por exemplo, a esquerda do menos 1, ó, o gráfico da função está abaixo do eixo do x, então o sinal é negativo. Entre menos 1 e 2, o sinal é positivo, porque o gráfico está acima do eixo do x. Entre 2 e 4 também o gráfico está acima do eixo do x, ó, então o sinal é positivo. Entre 4 e 7 o sinal é negativo. E a direita do 7, a gente também vai ter o sinal positivo. Então, a gente vai utilizar aqui esse eixo, né, simbolizando o eixo do x, vai marcar aqui os zeros da função e vai colocar o sinal dessa função aqui em cada intervalo, certo? Então, basicamente, o que a gente vai precisar para a inequação é o sinal da função, tá? Então, aqui só relembrando que são as inequações produto, né? A gente tem duas funções, na variável tem que ser a mesma variável, nesse caso que a gente está utilizando x, e a gente pode ter produtos aqui, ó, f vezes g, né? Ou g vezes f, e aí utilizando os sinais de maior, menor, maior igual e menor igual, certo? Isso aqui são chamadas inequações de produto. Então vamos verificar como que a gente resolve, tá bom? Eu vou estar utilizando aqui o GeoGebra, mas isso é opcional. Você pode estar fazendo todo o cálculo aí no seu caderno, certo? Plotando o gráfico das funções, analisando o zero da função e ver o sinal, sempre dessa mesma forma. Então aqui nesse caso desse exemplo, a gente tem aqui, ó, resolver em R a inequação, esse produto, né, uma inequação produto. Então aqui nós temos x mais 2 vezes 2x menos 1 maior do que zero. Então, esse primeiro parêntese aqui vai ser analisado como uma função, certo? Então, x mais 2. Então, a gente já sabe, já viu que o gráfico dessa função aqui, x mais 2, f de x igual a x mais 2 é uma reta. Nesse caso aqui, o zero da função é o x igual a menos 2, né? Uma reta passando aqui pelo menos 2. E aí, você vai analisar o sinal, ó. Então, à direita do menos 2 aqui, ó, você percebe que o gráfico está acima do eixo do x, então o sinal é positivo. À esquerda do menos 2, o gráfico está para a parte de baixo do eixo do x, então esse sinal aqui é negativo, certo? Aqui, analisando agora o gráfico dessa outra função, que a gente vai sempre interpretar isso aqui como função, tá? Então, f de x igual a 2x menos 1. Também é uma reta crescente, porque o a é positivo, passando pelo ponto meio aqui, né? E aí, então, à direita do meio aqui, ó, a gente percebe que o gráfico está acima do eixo do x, então o sinal é positivo. E à esquerda, a gente tem aqui o gráfico abaixo do eixo do x, então o sinal é negativo. Então, a gente vai colocar todas essas informações no quadro de sinais. Tá? Então, inicialmente, a gente vai fazer o estudo de sinal das funções, como nós fizemos lá, plotar o zero da função aqui. No caso da primeira, era o menos 2, né? E no caso da segunda é o meio. E a gente vai colocar aqui uma linha, colocando esses dois números aqui. Então, menos 2 e o meio. Então, eu percebo que o menos 2 está para a esquerda, né? E o meio, como é positivo, está para a direita. Então, a gente tem que preservar aqui essa ordem desses números, tá? Aí, a gente vai criar uma linha para F, uma linha para G e, no final, um produto aqui, tá bom? Então, no caso da F, ó, a gente utilizou o menos 2, tá? Então, à direita do menos 2, o sinal é positivo. Então, como você está aqui com dois números, você traça aqui essas linhas pontilhadas. E aí, então, à direita do menos 2, nessa primeira linha que está falando da função f, que é a primeira que a gente está tratando,
Então, à direita do menos 2, sinal é positivo. Então, você só repete aqui o sinal à direita do menos 2. À esquerda, sinal negativo, certo? Vamos passar para outra linha que é o G. Função G tem aqui o meio, né? À direita do meio aqui nessa segunda linha, o sinal é positivo e à esquerda, sinal é negativo. Então, onde você tem esse pontilhado, você só repete aqui o sinal se não tiver alternância de sinal, tá? Bem, aqui no final, você faz o jogo de sinais, tá? Lembrando que você tem aqui a delimitação para o zero da função da primeira e o zero da segunda função. Então, todos eles já vão estar marcadinhos aqui. Como a nossa inequação era só envolvendo aqui o maior, né? Então, não entra o zero, por isso as bolinhas são abertas aqui, ó. Então, não desce as raízes, que a gente não quer igual a zero. E aqui a gente vai fazer o jogo de sinais. Menos com menos dá mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. Como você quer o sinal, vamos voltar aqui, ó, sinal positivo, né, desse produto, então você vai achurar aqui a parte positiva, que vai simbolizar aqui a nossa solução, certo? Então, aqui nesse caso eu não escrevi, mas a solução seria todos os x pertencentes aos reais, tal que x é menor que menos 2, né? Ou, como esses intervalos são disjuntos aqui separados, ou x maior que meio, certo? Vamos verificar aqui outro exemplo. Aí, nesse caso, a gente tem uma inequação produto com 3 parênteses aqui. Então, cada parêntese desse vai ser uma função, certo? Então, você pode utilizar o GeoGebra ou mesmo fazer aí o cálculo de cada uma dessas funçõezinhas aqui, né? Então, aqui, por exemplo, nessa primeira letra, nesse primeiro parênteses, 3x menos 2, f de x igual a 3x menos 2, sabe que é uma reta, né? Crescente, porque o a é positivo, passando aí pelo 2/3, né? 2/3 aqui, ponto 6 mais ou menos. Então, tá aqui o zero dessa função. Então, a direita desse zero aqui é positivo, a esquerda é negativo. Nesse outro caso aqui, x mais 1, f de x igual a x mais 1, uma reta crescente também, passando pelo menos 1 aqui, que é o zero da função, né? Reta crescente, então a direita do menos 1 positivo, a esquerda negativo do menos 1. E essa daqui, 3 menos x, f de x igual a 3 menos x, já é uma reta decrescente, porque o a é negativo, zero da função é o 3, né? E aqui a gente tem a alternância de sinal. A direita do 3 é negativo, a esquerda do 3 positivo. Então, a gente vai passar todas essas informações para o quadro de sinais. Então, tá aqui, ó. Lá nós tivemos os zeros 2/3, né? Aqui o menos 1 e o 3. Então, lembra que no quadro de sinais, pessoal, você vai ter que organizar esses números aqui, tá? Então, primeiramente seria o menos 1, depois esse 2/3 aqui e depois o 3. Então, é assim que a gente vai organizar aqui, ó. Menos 1, 2/3 e o 3, tá? Já todos aqui na ordem, aqui nessa primeira linha, tá? Já passa o pontilhado até o final. E aí você vai criar uma linha para F, uma linha para G, uma linha para H. E aqui no final uma outra linha constando o produto dessas três funções que você quer analisar o sinal, certo? Então, vamos lá. Na F... Na função f, você tem aqui o 2/3, né? Que foi o que a gente chamou aqui. Então, 2/3. A gente vai ter que ficar voltando, né? 2/3. Então, à direita do 2/3, perceba que o gráfico está acima do eixo do x. Então, o sinal é positivo. Então, a gente vai marcar aqui, ó, positivo, positivo. À esquerda do 2/3, já o gráfico está para a parte de baixo, então seria o sinal negativo. Então, você vai colocar tudo isso aqui, ó, menos, menos. Na função g, desculpa. Na função g, nós temos aqui o zero da função que é o menos 1. Então, a direita do menos 1 é positivo, a esquerda é negativo. Então, a direita do menos 1 é positivo, a esquerda do menos 1 é negativo. E, finalmente, na h, nós temos aqui, ó, o zero da função que é o 3. Então, a direita é negativo, a esquerda é positivo. Então, a gente vai colocar isso daí, ó, 3, a direita é negativo,
à esquerda positivo, tá? Então, a gente vai repetir o sinal aqui à esquerda, aqui nesse caso, quantos quadradinhos tiverem aqui, para a gente completar, então, todos esses sinais. E no final a gente vai fazer o jogo de sinais aqui, simbolizando o produto dessas funções. Então, menos com menos dá mais, com mais dá mais mesmo. Menos com mais dá menos, com mais dá menos. Mais com mais dá mais, com mais dá mais. Então, tá aqui o sinal, mais com mais dá mais com menos é menos, certo? E aí você vai procurar, então, o sinal que a inequação te pede. Ele quer valores negativos, ó, menores que zero. E sendo que não tem o igual, então as bolinhas são todas abertas, certo? E aí você vai procurar o sinal de negativo. Então, o sinal que a gente vai querer vai estar nesse intervalo aqui, entre menos 1 e 2/3 e à direita do 3. Então, a gente vai escrever aqui a solução. X pertence aos reais, tal que o x está entre menos 1 e 2/3, tá? A gente escreve essa, quando está numa interseção aqui, né, no caso entre dois números, a gente escreve dessa forma. X maior que menos 1 e x menor que 2/3, tá? Ou, como os intervalos são separados, x maior do que 3. Nas inequações quocientes, novamente, a gente vai ter aqui duas ou mais funções, né, numa mesma variável, que a gente está simbolizando aqui o x. A gente vai ter aqui o quociente dessas funções numa sentença que vai estar trabalhando com os sinais de maior, menor, maior igual, menor igual, certo? Então, essas aqui são chamadas as inequações quocientes. Aqui eu não tinha outro exemplo, como eu estou pegando todos os exemplos do GeoCities, né, a parte de funções, conjuntos de funções, então eu peguei esse exemplo que já está lá, tá? Nesse caso aqui a gente teria que arrumar ainda a sentença, porque você percebe que tem esse menor ou igual que 2, a gente não pode trabalhar dessa forma. As inequações que a gente trabalha sempre é envolvendo o zero aqui, o maior ou menor que zero, tá? Então, para isso, a gente vai ter que primeiramente arrumar essa sentença aqui. Então, esse 2 que está aqui positivo passa para o primeiro membro com o sinal negativo, né? A gente vai fazer aqui um MMC, nesse caso aqui é um menos x, vai fazer todas as continhas aqui e chegou numa inequação naquele estilo que eu falei para vocês, uma f sobre g com sinal envolvendo aqueles 4 símbolos aqui, nesse caso é o menor ou igual do que zero. Então, você vai plotar o gráfico da função 5x mais 2 e plotar o gráfico da função 1 menos x, tá? Plotando os gráficos, nesse caso aqui a gente percebe que o zero da função é menos 2/5, está aqui, ó. Reta crescente, então a direita do menos 2/5 é positivo, a esquerda é negativo. Nesse outro caso aqui dessa função, enxergando como função, né? Claro, f de x igual a 1 menos x, a função é decrescente, o zero da função é o 1, certo? Então, o sinal vai mudar, né? A direita do 1 é negativo, a esquerda do 1 é positivo. E aqui a gente vai fazer novamente o jogo de sinais para simbolizar o quociente dessas duas funções. Então, menos com mais dá menos, mais com mais dá mais com menos dá menos. E aí você vai para o sinal requerido aqui, que é o menor ou igual que zero. Lembrando que tem o igual, tá, pessoal? Nesse caso, desceriam todas as raízes, bolinha fechada. Só que como aqui a gente tem um quociente, o denominador tem que ser diferente de zero. Então, esse zero dessa função aqui do denominador, ela não entra, por isso ficou aberto aqui, tá? E aí você vai para o sinal requerido, que é sinal negativo, né? Onde tem o menos, então você vai achurar aqui os intervalos, então a gente tem a solução dessa inequação quociente, como sendo x pertence aos reais, tá o quê? X é menor ou igual, né? Bolinha fechada tem o igual. Menor ou igual que menos 2/5, né? Ou, que são separados aqui os intervalos, x maior do que 1, certo? Então tá aí, pessoal, referência, Fundamentos de Matemática Elementar, Conjuntos e Funções, volume 9 da coleção GeoCities.